Segundo, homicídio qualificado. E ainda todo homicídio qualificado, de acordo com a 8.072, no artigo 1º, ele é hediondo. Beleza. Sacou a arma e foi dar um tiro no cara. E efetivamente deu. Só que o que aconteceu? A mãe do Giovanni entrou na frente para tentar impedir que o Giovanni desse um tiro no cara. O tiro pegou aonde? Na cabeça da mãe do Giovanni e matou na hora a mãe dela. Cara, que merda. Eu avisei a merda que ia dar. Eu já tava falando essa porra um tempão, os caras não me ouvem. Eu estudando o dia inteiro e os caras no bar bebendo armado. Beleza. Vamos lá. O que aconteceu nesse caso concreto com o Giovanni? Foi homicídio qualificado ou não foi? Foi, não importa que ele matou a mãe. Dane-se. Aí teve alguém que me perguntou, mas se você matar alguém da família, que a sanção penal se torne desnecessária porque fez muito mal para você, não cabe o artigo 121, parágrafo 5º, que é o perdão judicial? Primeiro que lógico que não, porque o perdão judicial tem que ser homicídio culposo, não pode ser doloso e a ação dele foi dolosa. Segundo, não vale a pessoa que morreu, vale as características e condições de quem ele queria matar. Estavam as duas pessoas lá? Tava, um nome e erro na execução. E aí, ele respondeu, foi demitido, foi expulso da Polícia Militar, respondeu da mesma forma por homicídio qualificado por motivo fútil, que é hediondo por causa da porra da briga num bar. Vocês que vão ser policiais federais e rodoviários, vai beber na casa do caralho. Não faça isso, que dá merda aqui em Cascavel. O cara foi sair para beber, tomou um tiro de calibre 12 na porta da boate. Isso acontece, né, cara? A gente não é blindado, não. Então, faça um negócio legal, ganhe bem, vai num restaurante bacana, vai no Paiolo aqui em Cascavel, um negócio bacana. Beleza? Então vamos lá. Aqui também é cultura. Ficou bem entendido a diferença de ictus para impersona? Ficou, né? A gente vai bater agora nas questões, pode ficar tranquilo. Aberracto causai. Meu irmão, esse aqui vai cair do jeito que eu falei. Quando você vê essa questão na prova, você vai falar duas coisas. Alô, você. E a segunda, o Evandro é foda. Aí eu vou dizer, eu sei. E sou humilde também. E um quê de genial todos os dias. E bonito. Atlético. Rico. Muito rico. Irmão, vocês não conversam com você, não? Tipo assim, porra, Evandro, hoje você trabalhou pra caralho. Eu falei, sei, cara. Caralho, meu irmão, tu tá bem, tu deu uma alinhada no corpo, assim, porra, quase 50, pô, tá? Eu sei, cara, mas tá foda. Vocês não ficam assim, não? Não fica assim, não. Eu comprei uma TV de LCD de 75, de LCD de 4K 75. Aí eu pingo as gotas de Rivotril na porra do vinho. Cara, parece Matrix, assim, saindo do negócio. Vamos lá. Olha pro Matrix aqui. É isso aqui. Todo mundo faz isso, só não quer admitir. Ó, o A deu um tiro no B. Vamos pegar o Código Penal inteiro aqui, falando sério? O A quer dar um tiro no B. Se o A quer dar um tiro no B, ele agiu com a conduta o quê? Dolosa. A intenção era matar? A molda no artigo 121. A causa aqui foi o disparo de arma de fogo. O que o tiro causou? Nesse exemplo, na cabeça do A, já causou a morte. Então, o A acha que deu um tiro no B e o tiro foi suficiente para consumar o crime de homicídio. Na cabeça dele, ele falou, ok, matei. Então, ele quis cometer o artigo 121. Ele acabou de matar, olhou para o cara e falou, puta que pariu, matei o cara no meio da rua, não posso deixar. Só que era um lugar litorâneo. Ele pegou o cara, o A resolveu pegar o B e arremessar o B dentro do mar, amarrado com uma pedra ao peito. Pergunta, o que o A quis cometer? O A quis cometer um crime de homicídio. Quis ou não quis? Quis. Logo depois, ele quis ou não quis esconder o corpo? Tem alguma tipificação para esconder o corpo? Tem. Como é que é o nome? Ocultação de cadáver. Você já reparou que ele matou e depois escondeu? Então, são duas condutas diferentes. Então, eu tenho concurso material. Eu tenho o crime de homicídio simples, porque matar com arma de fogo é simples, tá? Não tem nenhum lugar dizendo que qualifica. Ele matou de 6 a 20 e vai pegar a pena de ocultação, que, salvo engano, é de 1 a 3 anos de reclusão. Olha ali o tamanho da pena. Então, ele pode vir a tomar 10 anos aqui por essa morte, pode vir tomar também aqui mais 2 anos. Então, tomaria 12 anos de cadeia, beleza? Como não é hediondo, com o sexto da pena, ele estava ralando. Ficou 2 anos na cadeia, está solto. Então, essa é a condição. Só que quando o perito, né, o senhor Pedro Bandeira Canezin, chegou lá e foi fazer a perícia, o Pedro falou, eu acho que morreu
pelo jeito, pela perícia, aquilo morreu afogado. É assim que ele fala, né? Perito não pode falar de outro jeito. Como é que o perito vai falar? Morreu afogado? Não é, morreu afogado. Então morreu afogado, cara. Afogado. Ele fica puto da vida quando eu uso ele. Uma pessoa que morre afogada, eu tenho aqui o efeito geral da morte. Qual foi o efeito da morte? O efeito da morte foi o tiro ou foi o afogamento? Afogamento. De qualquer forma, quem foi que causou o afogamento? Foi o A que jogou o cara lá embaixo, não foi? Só que ele deveria, pela técnica certa de causa e efeito normal, ele deveria responder pelo artigo 121, parágrafo 2º, qualificado pelo afogamento. Só que ele fez isso aqui sem saber, e o Código Penal não admite a chamada responsabilidade objetiva. Ou seja, você só responde por aquilo que você sabia o que estava fazendo. Você não responde se não sabia. O Código Penal não vai autorizar isso, mesmo o efeito sendo a morte por afogamento e a causa sendo um arremesso que o A fez, o Código Penal vai considerar a melhor situação para o cara. Nesse caso concreto, a situação é aquilo que ele queria executar. Então, mesmo ele tendo conseguido efetivamente causar a morte por afogamento, o Código Penal vai entender e vai falar assim, não, eu vou punir o cara por aquilo que ele queria fazer. Ou seja, eu tenho o erro sucessivo, que ele errou sucessivamente, e ele teve o dolo geral. O Código Penal diz, cara, esquece, faz a menor situação, mas ele tinha dolo aqui na cabeça, pune pelos dois. Evandro, não entendi bem, não precisa, pode confiar, indenizo você, pago o seu curso pro resto da vida, mando você fazer curso na NASA, se não cair alguma coisa diferente dessa merda. Ou cai ali no conceito, ou cai isso aí. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Prosseguindo, paga aí. Erro de proibição. E aí, Pará? Tá bem? Você veio de Belém? Santarém. Terra vai voltar para lá, Pará? Quer voltar ou não? Santarém é... Santarém. Qual que você acha que é mais fácil ir? 2 lugares. Florianópolis ou Santarém, no Pará? Rio Grande do Norte, Natal ou Santarém? Rio de Janeiro ou Santarém? Santarém. Santarém. Os cariocas, vocês querem voltar para o Rio? Caso voltar, assim, não estou zoando não, voltava a aprender a ser polícia de verdade mesmo. Ali, meu irmão, tá lá, é área de fronteira aquele lugar. Ali é a guerra da carne, né? Mas vamos lá. Erro de proibição. Artigo 21. Ó, deixa eu fazer a construção na sua cabeça. Vamos lá. Erro de proibição, também chamado erro sobre a ilicitude do fato. Erro do tipo, você viu que em todos os exemplos o cara conhecia a lei, ele sabia que era furto, roubo, ele conhecia, ele só não sabia o que estava fazendo. Ele errou sobre um elemento. Por exemplo, pobre é foda, né? Eu vou em São Paulo, naqueles restaurantes chique lá de rico, tem chapelaria. Você precisa ver a minha emoção. Há 2 anos descobri que a chapelaria não era só para chapéu. Você podia guardar qualquer coisa na chapelaria. E aí a Tati levou uma porra de uma sombrinha cara para inferno, que ela comprou aquela desgraça, esse troço de marca. Na saída, ela estava meio zonza, que tomou 2 taças de vinho, pegou a sombrinha, botou debaixo do braço e levou. Chegamos lá no Transamérica, quando ela olhou, falou, porra, essa sombrinha não era minha. Ou seja, ela, quando estava saindo, ela conhecia, ela sabia o que era subtrair coisa móvel alheia? Conhecia, ela sabe o crime de furto, ela conhece a lei. Só que ela não sabia o que estava fazendo. Ela pegou errado e levou. Erro do tipo. Aqui é diferente. Aqui o cara sabe o que faz. A única coisa é que, interpreta mal a lei ou desconhece a lei. Outra informação. O Código Civil brasileiro diz assim, ninguém pode se excusar de fazer ou deixar de fazer o que está na lei por argumentar que não conhece a lei. Então, dane-se se você é analfabeto, se você veio de fora do Brasil e é estrangeiro, quando você entra, você tem que ler o artigo 5º, territorialidade de lei, que diz que todos os atos cometidos aqui dentro,
estão sob o império da lei brasileira. Então o cara tem que conhecer a lei. Agora, o que acontece se houver a impossibilidade do cara conhecer a lei? Por exemplo, ocorrer o erro de proibição. O erro de proibição, vamos lá. O erro do tipo, ele pode ser excusável e... Melhor, o erro do tipo pode ser essencial ou acidental. Se ele é essencial, ele pode ser excusável ou inexcusável. Se ele é excusável, ele isenta de pena ou ele exclui o dolo e a culpa? Exclui o dolo e a culpa. Embaixo exclui o dolo e permite a culpa se prevista em lei. Se eu tiro o dolo e a culpa, eu desmonto qual parte da árvore do crime? Fato típico, porque eu tiro o dolo e a culpa, tiro a conduta, tiro o fato típico, excluo o crime, não é isso? Aqui é diferente. Eu já estou trabalhando lá embaixo. Daqui a pouco eu vou trabalhar, eu vou montar para vocês a árvore do crime e vou encaixar um por um. No erro de proibição, ele também pode ser excusável ou ele pode ser inexcusável. No erro de proibição excusável, aqui não tem dolo e culpa, não. Aqui ele pode isentar de pena. O cara comete um fato típico antijurídico, mas eu isento ele de pena. E se for indesculpável ou inexcusável, eu diminuo a pena. Então, a única coisa que exclui a culpabilidade da conduta isenta de pena é se o erro de proibição for o quê? Excusável. E só tem essa distribuição. Tá? Por enquanto, é isso aí que vocês têm que saber. Exemplo de erro de proibição. Ó, nossa, comi uma maçã, grudou no meu dente que tá foda. Vamos lá. Alguém quer água? Alguém quer café? Só não tem copo. Ninguém quer. Vamos lá. Exemplo, a Polícia Federal, desde sempre foi farofeira, ou seja, sempre apareceu mais. Se você é midiático, você aparece, você ganha mais e você ganha mais expressão. A Polícia Rodoviária só ficou famosa em 1988. Melhor, 98. 88 a Polícia Rodoviária virou polícia na Constituição Federal de 1984. Ele entrou em 1988, ele entrou no artigo 144 como policiais. Mas você acredita que demorou 10 anos para eles virarem polícia de verdade? Porque demorou 10 anos para promulgar a lei que transformava ele em policiais. Ele era policial na Constituição, mas não era na lei. Olha que bagunça que era o Brasil, né? Eles eram Zé Ninguém. Quando eu entrei para a PM, quando você entrou também, entrei um pouco antes, mas naquela época a Polícia Rodoviária Federal ganhava igual a gente. Ganhava pouco. O órgão deu uma crescida. Foi ou não foi? Bacana. Só que a Polícia Federal, irmão, sempre foi isso aí que vocês estão vendo. E eles queriam aparecer, eles não fazem greve, não. Eles só tocam o zaralho no planeta. Por isso que eu sou fã da Polícia Federal em todos os momentos. Em 1979, 78, quem estava vindo na turminha do Brasil? Bob Marley. O que algum delegado muito louco da Polícia Federal pensou? Bem, a gente tem a 6368 de 1976, que era a antiga lei de drogas, lei famosa pra caralho, a lei de droga pegou pesado. Meu irmão, aqueles maconheiros passaram apertado na década de 70 aqui. Hoje é 11343 de 2006, olha quanto tempo deixou, olha quanto tempo para a lei, ela tem modificação. Quando estava no império dessa lei 6368, a Polícia Federal armou um bote no aeroporto, não tinha lava-jato, mas amigo, você lava com a mangueirinha, igual eles tentaram. Aí eles falaram, é verdade, vamos se apontar, o Bob Marley chegou, ele deve ter alguma coisa escondida na mala. Ah, meu irmão, vê ele, a banda. Cigarro de maconha que parecia um torpedo, sapato de maconha, 10 quilos de maconha na mala, todo mundo fumando maconha, vê aquela fumaceira no cabelo, pegando fogo. Chegou pro policial e... Eu falei, que isso, meu irmão? Puf, deu bote no Bob Marley, levou. O cara demorou a entender que estava sendo preso. Olha a merda que os caras fizeram. A porra do cara, numa turnê internacional. Visou no Brasil, a Polícia Federal queria ser vista, o que eles fizeram? Prenderam o Bob Marley. É muito louco, é a mesma coisa que prender os caras do Iron Maiden e sair correndo pra porra do... Os caras são foda, eu me amarro na Polícia Federal, cara. Puta que pariu. Beleza. Quando chegou na mão do juiz, a primeira coisa que o juiz avaliou foi, você entrou no território nacional, tem que conhecer a lei brasileira, mas com ponderância, você sabia que isso era maconha, ele sabia até os nomes. Isso é maconha, marihuana, tem outro nome lá daquela merda, cannabis sativa, e mais uma porra de nome que tem no mundo, no México, tem uma porrada de nome. E ele demorou a entender que ele não podia usar a porra da droga. Ele sabia que era droga, ele só não conhecia a lei brasileira. E na lei do país dele, poderia usar drogas independente da quantidade, podia ser em larga quantidade. Se fosse para uso, o quê?
Pessoal, e para venda era contravenção, não era crime igual é no Brasil. Então o cara não estava nem aí. A primeira coisa que o juiz falou é o seguinte, você errou sobre a existência ou amplitude de uma lei. Eu não te isento de nada, mas vou avaliar por enquanto, porque você desconhecia por completo a lei, mas as condições sociais e da sua vida, e você veio pela primeira vez no Brasil, possibilitou que você não soubesse disso. Então eu vou considerar erro de proibição, eu vou desculpar você, automaticamente eu vou fazer o quê? Isentar de pena. Você cometeu um fato típico, é antijurídico, mas eu estou isentando você de pena. Outro exemplo. Vocês que vêm do Rio de Janeiro aí, Bruno que veio do Rio, veio de avião, né? Veio de carro. Quem veio de avião aí? Aí você veio pela primeira vez aqui no Paraná. Você viu que quando você vê, a gente se emociona, né, cara? Você vem no Paraná e você tenta entender quando você bota a cabeça ali no vidro, é assim, tem um espaço grandão assim, que é tudo plano, aí tem uns negócios de ilha, pelo IAP tem que ter ilha verde, né? E aí, é soja na porra toda e tem uma casinha ali no meio. Aí você fica, como é que o cara sai? Ele não sai. Porque um filho planta daqui, o outro daqui, outro daqui, outro daqui, eles vêm plantando, plantando e fica todo mundo lá dentro. Aí se sair, a onça come. Então tem que ficar ali e esperar a colheitadeira vir, beleza? E aí, imagina que o cara tem 18 anos. O avô ensinou para o pai, que o pai ensinou para ele, que se a mulher, ele casou, ele despojou a mulher, ele tem direitos. Alguns são até direitos, tá? Estão certos. Só que o pai dele esqueceu de avisar que o que ele ensinou, e vou falar aqui, é Código do Império, que existia isso, o Código do Império, tá? Se a mulher for deselegante, não servir o homem, tal, poderá tomar tantos tapas, chega até chibatadas. Tanto que eu fiz patate e falei, ó, o Código Penal mudou. Do Império, beleza? E aí, brincadeira à parte, imagina o garoto vai e dá um tapa na cara da mulher porque ele acha que ela olhou para outro colono. A mulher foge de lá e vai na delegacia. Porra, Lei Maria da Penha inseriu o parágrafo 9º no artigo 129 do Código Penal, que majora a pena no caso de lesão corporal se você tiver coabitação com a mulher. Beleza. E aí, Evandro? A polícia foi lá e prendeu o cara. A primeira coisa que a polícia vai avaliar é o seguinte, você é brasileiro, você devia conhecer a lei. Desconhece, o Código Civil fala que não pode, você tem que conhecer. Mas tudo bem, você é analfabeto, nunca saiu daí, seu avô ensinou para o seu pai, que seu pai ensinou para você. Então, já entendi, você sabia que estava dando tapa, você só não sabia que o tapa era crime. Então, você está no erro de proibição. Vou desculpar você. Se eu desculpo, eu isento de pena. Se eu não desculpo, o que eu faço? Eu diminuo a pena. Tranquilo. Tem um outro dado, que ele é bem pesadão. Comecei a construir lá em cima, vou construir aqui embaixo, acerto na árvore do crime e vou construindo na cabeça de vocês. O erro de proibição, ele pode ser esse aqui que vai aparecer em 90% da sua prova, que é o erro de proibição direto. O erro de proibição direto, se não falar nada, não falou direto, é esse aqui. É o erro de proibição normal. E existe o erro de proibição que é a exceção, que é o erro de proibição indireto. O que é o erro de proibição indireto? É quando você age em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito putativo. Só que olha que merda. Eu acabei de falar para você que lá em cima, no erro do tipo, se o cara pensa que está na legítima defesa, no estado de necessidade, no exercício regular de um direito, e se ele está na legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, é erro do tipo putativo. Por que agora você me fala que é erro de proibição putativo? Calma. É fácil, mas difícil de reter informação. Mas a gente vai reter. Quando o erro do tipo é putativo, é porque você errou relativo a um fato. Você teve falsa percepção da realidade do que estava acontecendo. Lembra do exemplo? O cara sacou a arma para você, que você achou que o cara estava sacando a arma, você estava vendo o cara fazer o negócio? Estava no plano físico na sua frente ou não estava? Você sacou a arma e deu um tiro nele. Puf! Você achou que estava seguindo a legítima defesa, você conhece muito bem a legítima defesa. Você falou, porra, estou usando... o cara meteu a mão. Por exemplo, se você for parecido comigo, eu sou muito rápido no pensamento. Eu dei de cara com o cara, minha arma está no coldre, a arma do cara está no coldre também. Quando o cara mete a mão aqui atrás, lógico que ele mete a mão assim e faz rápido, não é assim o movimento dele? Só que o meu movimento é igual ao do Flash. Quando o cara vai meter a mão, vem na minha cabeça, caralho, o cara vai usar moderadamente, eu tenho que usar moderadamente para conter aquela injusta agressão, é atual ou iminente? É iminente, a direito meu ou de outro. Isso ele fazendo rápido, e eu pensando que eu penso mais rápido, porque você nunca viu o filme do Flash, não? O cara fica...
Caralho, eu penso que eu sou Flash. Aí o que eu faço? Eu penso, entendo a lei, o cara tá sacando, eu saco a merda, dou um tiro e mato o cara. Quando eu vou ver, tem um bilhete. Falei, puta que pariu, eu conheço a porra da... E eu confundi o que o cara estava fazendo no plano físico. Isso vai ser relativo a um fato. Está acontecendo ali um fato e eu conheci a porra da lei. Deu para entender? Tá. Aqui embaixo agora. Código Penal do Império. É um barato o código. Lá no Código do Império, hoje não vale mais. Lá tinha a chamada legítima defesa da honra. Se a mulher fizesse alguma coisa, você podia lavar a sua honra com sangue. Aí imagina, você chega em casa, eu não, esse exemplo são vocês. Você chega em casa, tá a sua mulher nessa posição, ao cabelinho dela, e tá o peão aqui atrás. Ó. Puta que pariu, meu irmão. Que merda. Caralho. Visualiza aí. Puta que pariu. Você imagina na hora que as bolas barrarem lá. Vamos lá. E aí você está entrando na porta e fala, mas ela se converteu? Ela é católica? A mulher tá, ai, Senhor, Jesus, caralho. Que eu comete sacrilégio aqui. Você chega aqui por trás. Vamos lá, galera. É tu... Aí nego me pergunta assim, por que nessa altura do campeonato você ainda dá aula? Porque vocês têm noção como é que isso é bom, cara? Cara, é bom pra caralho. Beleza, olha só. O que você faz? Você chegou, pegou essa cena. Hoje, no direito brasileiro, o que é essa merda? Se você chegar e pegar a sua esposa ou seu marido em flagrante adultério, e você nessa posição que está aqui, fizer um disparo pelas costas e matar os dois, você vai responder pelo artigo 121, parágrafo 1º. Cara, acredita, o flagrante adultério não se amolda ao tipo, mas a porra do STF falou que se amolda. Porque isso aqui é você em relevante valor social ou moral. Cara, o valor moral ali está alto, tá? Sobre o domínio de violenta emoção. Ih, tá na violenta emoção do caralho. Logo após a injusta provocação da vítima. Quem disse que isso aqui é crime? Adultério não é crime, então ela não está cometendo injusta provocação contra você nenhuma. Só que o STF falou que flagrante adultério é homicídio o quê? Privilegiado. É porque eles trabalham pra caramba, tomam uísque no final do dia, não dão uma marreta, se matar a mulher, eles já estão se beneficiando, que é muito comum nisso. Só que matou pelas costas ou não matou? Matou pelas costas é impossibilidade de resistência da vítima. Então entra também no parágrafo 2º. Isso aqui é o famigerado homicídio qualificado privilegiado, que existe. E ele não é considerado o quê? Hediondo, porque o privilégio mata a hediondez da qualificadora quando está junto. Ok? Isso é o que funciona hoje. Mas imagine que hoje o cara fez igual o pessoal que estuda nesses cursos preparatórios que são muito baratos, que vocês já pagaram. Aí o cara posta lá o Código Penal do Império. Beleza, aí o cara estudou no Código Penal do Império e falou que existia legítima defesa da honra. E ele sacou a arma e achando que estava na legítima defesa da honra, mata os dois. A pergunta, ele achando de fé e fato que estava na legítima defesa da honra, ele na verdade sabia ou não sabia que estava matando duas pessoas? Sabia, só que olha para cá, o que ele fez? Ele interpretou mal a lei ou ele simplesmente desconhecia a lei. Se o Poder Judiciário considerar que ele estava no erro de proibição, a grande pergunta é, nesse caso, desculpa ou não desculpa o cara? Se eu desculpar, isento de pena, se eu não desculpar, eu diminuo a pena. O nome disso, quando o cara confunde, vai ser chamado erro de proibição putativo, vai ser chamado legítima defesa putativa por erro de proibição. Evandro, como é que eu vou saber se essa merda é indireto, se é erro de proibição indireto? Eu vou esquecer isso. Não vai, porque só cai isso. Geralmente só usam legítima defesa putativa por erro de proibição. Se usar qualquer outra, estado de necessidade putativo, estrito como bem dever legal putativo, exercício regular de direito putativo, vocês vão aceitar. Se falar que erro de proibição, você vai lembrar. O cara conhecia mal a lei. Só isso. Na árvore do crime eu soluciono para vocês vão fazer resumo, não vão esquecer. Dúvidas? Cara, delito putativo,
delito putativo. Ele pode ser considerado, dependendo da doutrina, delito putativo por erro do tipo, ou o delito putativo pode ser considerado crime impossível. As últimas provas estão considerando como crime impossível. A CESP mudou o posicionamento. Se você pegar a questão de 2010, ela vai falar claramente que é erro do tipo. Hoje é crime impossível. Vou te dar um exemplo. Evandro, para nunca mais eu esquecer, dá uma palavra. O ladrão trapalhão aqui, ó. Vamos lá. Subtrair coisa móvel alheia. Que crime é esse? Crime de furto. Subtrair coisa móvel alheia. O que é isso? Elementos. Se liga. Peguei meu relógio. G-Shock é foda, mas um Rolex, finja que ele, putativamente finja que ele é um Rolex. Falsa percepção da realidade. Peguei meu Rolex, só que olha aqui atrás está made in Taiwan. Então eu comprei ali no Paraguai, né? Paguei $70 no Rolex. Botei no braço. Fui numa loja da Rolex com a intenção de subtrair o bem, porque eu quero enganar o cara. É subtração qualificada pela fraude. Eu quero subtrair enganando o cara. Chego pro cara muito bem vestido e falo pro cara: ô meu senhor, eu gostar. O vendedor é mineiro. Aí você chega: ô meu senhor, tudo bem? Ô, Waisel, o que você precisa? Ó, eu preciso que o senhor me mostre todos os Rolex. O Waisel é pai já. Faz o seguinte: toma os Rolex tudo aí, dá uma olhada, que eu vou pegar um pão de queijo ali. Aí o vendedor vai pegar um pão de queijo e deixa os Rolex na mesa. Você coloca o Rolex no meio e, com medo das câmeras te pegarem ou alguém te olhar, você começa a mexer nos Rolex. E você vai, olha só, você com intenção clara de subtrair, coloca o seu no meio para mexer nos Rolex, vai lá, pega um outro Rolex, tinha 15 Rolex, você olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o Rolex, na tua cabeça você falou: cogitei, preparei, acabei de executar e consumei com apreensão o Rolex e deixei o meu. Ô cara, obrigado, não quero mais não. Ué, senhor, trouxe 2 pão de queijo? Eu não quero mais não. Aí vai embora. Quando você chega em casa, você fala: puta que pariu, se dei bem. O que eu fiz? Acabei de subtrair uma coisa móvel, aí você olha embaixo e fala: eita porra, made in Taiwan. Pô, mas eu sou burro pra caralho, eu subtraí a minha própria coisa. Você queria cometer o crime, mas por erro você é tão burro que você não conseguiu cometer o próprio crime, porque você errou sobre um dos elementos, mas querendo cometer o crime. Aqui é o inverso. Você queria subtrair coisa móvel alheia, você acabou subtraindo de verdade uma coisa móvel, mas que era o quê? Própria, sua. Não tem isso aqui, não tem crime, é fato atípico. O delito putativo é quando você tenta cometer o crime, mas não consegue porque um dos elementares não se encaixa e você passou por ele. É o nosso caso aqui. Só que o problema é o seguinte: você viu que eu coloquei lá, o cara não errou sobre um dos elementos do tipo? Errou, só que a doutrina, vários livros, na verdade, de autores acham que é melhor crime impossível, inclusive eu. Por quê? Por que se transforma em crime impossível? Porque para ter o crime de furto, não pode haver a impropriedade absoluta do objeto. Ou seja, o objeto é impossível porque o negócio é meu. Como é que eu vou subtrair uma coisa que é minha? Então se transforma em crime impossível. Depois, entendeu ou não? É delito putativo, é quando você quer cometer o crime e não consegue porque você errou. É o ladrão trapalhão. Entendeu mesmo ou não? Ó, lembra, se você não entendeu, toda vez que você tiver um tópico nebuloso, anota o tópico, mancha ele para você não esquecer, e a gente traz moendo nas questões. Cara, não tem nada melhor do que tirar dúvida que questão, cara. Apaga aí para mim. Vamos agora ver o erro de proibição. O erro de proibição. 22. Coação moral irresistível, obediência hierárquica. E aí, Filipão, toma uma água aí. Tem que hidratar. Pelo menos 5 litros de água por dia. Sem refrigerante. Tá bebendo refrigerante? Se eu te pegar comendo coxinha, você tá fudido. Compra, batata doce enjoa. Compra um monte de mandioca, cozinha mandioca, pede alguém para cozinhar mandioca para você. Bota mandioca. Cara, faz igual eu mesmo, não tem mistério não. Pega, compra um sacão de frango desfiado. Porra, e outra, bruto é assim, não tem viadagem na azeitona. Azeitona, caralho. Cozinha aquela merda,
Bota a mandioca ali, pesa 100, se não souber pesar, pesa e depois pega na mão, assim. Aí depois, quando você juntar, você pega na mão, joga na marmita, chega aqui e come com a mão mesmo, é tudo bruto, colher de... e vai embora. E esquece que o mundo existe, para de pensar em comida, pensa no estudo. Vai treinar, acorda de manhã, tem uma rotina, vai dormir, dorme com fome. Quando você dormir com fome, você dorme com ruindade no coração, sabe? Tem que ser ruim, cara. Eu tô com fome por um objetivo, deita e vira pro lado e começa a brigar. Você não conversa com o espelho? Quantas vezes você gritou dentro de casa? Ah! Você não grita, não? Quantas vezes você ficou pelado e saiu correndo em volta da tua casa? Nunca fez? Você nunca usou droga? Porra, meu irmão. Você bebe? Porra. Você transa? Isso inclui o cu também, então não tem problema. Cara, vocês estão de sacanagem. Ó, vocês estão de sacanagem. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, isso é 22h30. Cara, com essa porra do edital, o intervalo é 22h30, volta 22h45. O professor fica lá fora por conta do caralho, no nível do estresse do inferno. Não, é só pra você ver, se vocês for sofrer, você precisa ver a gente. Se a gente não der um sorriso de vez em quando, não der um quebra, vocês param de captar a mensagem. Eu vou dar um conselho pra vocês, acostumem-se, vocês são amigos. Cadê os grupinhos de amigos? Levanta a mão aí. Grupo de amigo mesmo. Levanta a mão assim, quem tá mais de 3. Tá, se juntam com o edital, compra uma bomboninha de 2 litros, de 3 litros de café, faz um café pesado, se junta com quem está estudando, se junta com os bons, expulsa quem está do lado enchendo o saco, expulsa gente chata, bota a meta pro grupo. Ah, se o cara está mais lento do que você expulsa o cara, fala, cara, desculpa, mas você não vai participar do grupo, você não vai passar. E é até bom, porque se tem 3 estudando e um não está estudando, é ruim que você mantenha uma conexão com o cara, vai os 3, o cara fica. Então já fala com o cara, tu tá numa vibe diferente. O cara te chamou para sair, corta ele, amigo de verdade, é o cara que sabe do teu sonho, chega para você e fala assim, ó, a parada é a seguinte, a gente sai e bebe cerveja depois, agora o teu sonho é teu sonho. O amigo de verdade não te chama para sair quando o seu edital tá aqui. Duvido que o filho da puta faz isso. Amigo mesmo, parceiro, é o cara que te chama para estudar. Bota a luz apagada e fica tentando. Apaga, acende para te fuder o dia inteiro, que é o que o Bahia fazia com o Correia. Inclusive o Correia me ligava, porque o Correia é regão. Ai, não tô aguentando. Liga para ele, manda ele desligar a luz. Falei, vai se fuder você e ele, porra, me acordando 5h pouca da manhã. E tá os dois hoje na Polícia Federal do Brasil. Então acorda que vai dar certo. Vamos lá. 22. Coação moral irresistível. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Ó, eu vou copiar umas ideias aqui, vocês têm que lembrar na hora que a gente for montar a árvore do crime, hein? Coação, olha aqui, moral irresistível. Vamos combinar o seguinte, árvore do crime, conceito analítico, finalítico, tripartido. Primeiro elemento, fato. Segundo, antijuridicidade ou ilicitude. Terceiro, culpabilidade. O que a gente vai copiar nessa ideia? A coação irresistível, se cair esse nome, apesar que está no código, é o título, tá? A coação irresistível, você vai dizer que está sempre errado. Ela não isenta de nada, ela não exclui nada. Você tem que perguntar o nome da coação. Se a coação for moral, ela está em baixa. Está embaixo. Se a coação for física, ela está em cima. Então, a coação moral exclui a culpabilidade, isenta de pena. A coação física tira o fato típico e exclui o crime, porque antes a coação física tira a conduta, porque sai o dolo e sai a culpa, mata a conduta, mata o fato típico, exclui o crime. Deu para entender até aí? Coação moral embaixo, coação física em cima. Exemplos. O que é a coação moral? A coação moral, o cara tem conduta, ele consegue fazer. Ele consegue executar as funções, ele entende o que ele está fazendo. Ele só não tem como agir de forma diferente, porque a coação moral que imputaram ele é muito forte. Por exemplo, o gerente de banco. O gerente de banco chegou em casa e o que ele encontrou? Veio todo feliz para chegar em casa, quando ele abriu a porta, ele encontrou 4 marginais com 4 calibre 12 apontando para toda a família dele, a mulher e 2 filhos. E os bandidos falam, ó, ou você volta no banco e rouba o banco, toma a arma aqui, ou eu mato seus filhos. Bem, ele pode ir na delegacia.
o corpo é livre, ele faz o que ele quiser. Só que a coação moral dentro do coração dele é tão pesada, com medo dele perder os filhos e a mulher, por conta da ameaça dos bandidos, que é considerada uma coação moral irresistível. Ou seja, o Código Penal não pode punir se ele for lá e assaltar o banco, derivado dessa situação. Ele vai e rouba o banco, volta, entrega o dinheiro, libera a família e vai embora. Pergunta, quem cogitou, preparou e executou foi o cara, porque foi o gerente de banco foi buscar um dinheiro e ele estava no momento da execução. Ele empregou violência e grave ameaça para subtração do dinheiro. Só que o Código Penal diz que quem vai responder pelo crime é o autor da coação. Vocês vão ver lá na frente que é chamado autor imediato. Então, nesse caso, o gerente de banco que está na coação moral irresistível, ele fica isento de pena. Quem já viu Coração de Aço com Brad Pitt, é isso, né? Que o cara tem um tanque Sherman, e ele é sargento do tanque Sherman e tem a equipe dele dentro do tanque. E o Brad Pitt chega para o soldado novo e fala, tem que matar. E o soldado fala, eu não mato por convicção filosófica, eu não quero matar ninguém. E simplesmente o sargento pega o soldado à força, bota uma arma na mão do soldado, enfia o dedo do soldado no gatilho e força a mão do soldado a um jeito que a arma dispara e mata o cara da frente. A pergunta é, o soldado segurando a arma, ele teve conduta ou ele foi quase que um bonecão do posto sendo manipulado pelo cara? Ele foi manipulado. No primeiro caso da coação moral, o gerente foi e voltou sozinho, não foi? No primeiro caso, não. Ele foi o quê? Coagido fisicamente, ele não tinha como de outra forma evitar. Quando a coação for física, exclui o fato típico, exclui o crime. Quando a coação for moral, tira a culpabilidade, isenta de pena. Deu para entender? Caiu coação. É correto afirmar que a coação irresistível isenta de pena. Está errado, não falou moral? Coação irresistível exclui o fato típico. Está errado, não falou a física? Pode vir assim. É correto afirmar que a coação física, a coação irresistível, ora isenta de pena, ora exclui o crime. Aí vocês vão considerar certo, porque implicitamente está falando das duas. Deu para entender? Então vamos lá. Para acordar, hein? Espera aí. Ó. Tema daqui, ó. Ó. Tema. Quem conhece isso aqui? Ó. Acorda, caralho. Vamos lá. Quem conhece isso aqui, ó? Alô, alô? Deixa eu ver se vai tocar. Espera aí. Não te deixa feliz? Agora o bicho vai pegar! Pode parar com essa história! Eu só virei rico, mas eu nasci pra ser polícia. Deu pra entender? Só que eu fiquei rico. Que merda. Vamos lá. Olha só. Você imagina do jeito que eu sou aqui trabalhando na Polícia Militar. Ô Senhor Jesus, meu pastor, fui correr atrás do cara, o cara tinha uns 2 metros de altura, o negão, ele pulou entre eu vou te contar antes que contem, porque vamos contar. Ele pulou entre uma depressão e outra, e eu vim atrás, cara, com um fuzil grudado nas costas ainda, assim que chegou o M16 lá. Se o cara pulou, irmão, vai por mim, eu acredito que eu sou um super-herói todos os dias. Com esse negócio do advento da Marvel, todo dia eu acho que eu sou um diferente. Cara, o cara pulou, eu só vi o cara gritando atrás de mim, não vai que não dá. Eu falei, não dá o caralho, pulei, meu irmão. O cara tinha uns 2 metros, negão, a depressão era assim, o cara pulou daqui, veio pra cá e continuou correndo. Porra, eu pulei daqui, bati de frente aqui, ó. Eu catei a 40, enfiei no barranco, a 40 desceu rasgando o barranco, meu irmão, no Rio tem muito disso, eu caí na porra da vala de merda, do céu aberto. Porra, os caras me botaram na caçamba de uma veraneio, irmão. E fui tomar, a minha mãe dando bomba, os caras, os 63 zoando pra cá, seu otário, inclusive viado, aí me zoando, caralho. Meu irmão, eu fiquei com... os caras me chamavam no cara de merda do batalhão. Cara, eu fiquei puto, cara. Porra, eu fiquei revoltado. E assim, depois eu fiquei entendendo, voltei lá sozinho de bicicleta. Mas por que eu não consegui pular? Porra, que merda, cara. Vai se fuder pra mim também, cara. Que bosta. Mas tentei, não tentei? O importante é tentar ou não é? Então vamos lá. Por que eu botei essa música? Obediência hierárquica tem que assistir Tropa de Elite, senão eu não consigo contar. Existem 2 tipos de obediência hierárquica. Existe obediência hierárquica à ordem manifestamente, olha o nome, ilegal. O que os senhores militares acham de executar ordem legal? Lógico que não, né? O que a gente aprende? Ordem legal nunca se cumpre.
Na tropa de elite, o Capitão Nascimento está lá, os policiais convencionais estão embaixo, vendendo o fuzil de volta para o traficante de droga. O 06 olha e fala assim, porra, capitão, olha esses filha da puta da PM, com coisa que o Bop não fosse da PM, né? Olha esses filha da puta da PM vendendo fuzil pro morro. Ó, capitão, porra, é foda. Aí, capitão, eu mato 2 coelhos com uma porrada só, não é assim que ele fala? Aí o capitão fala de um jeito, mas na verdade, vocês não repararam, ele falou igual eu vou falar agora. Ele falou, não tem nada para fazer. Senta o dedo nessa porra. O cara vai, senta o dedo na porra. Ou seja, eu tenho um chefe que acaba de dar uma ordem hierárquica, eu tenho um capitão dando uma ordem para o soldado, que é o subordinado, e essa ordem foi ilegal na cabeça do chefe, que ele sabia, ilegal, que ele sabia que estava dando a ordem para matar. O subordinado entendeu perfeitamente que a ordem era para matar e foi e cumpriu a ordem ilegal. Quem responde pelo crime? Os dois em concurso de pessoas. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde nas penas a isso, combinada na medida de sua culpabilidade. Normal. E quando a obediência hierárquica é a ordem manifestamente, olha o nome, não ilegal. Evandro, o que é ordem manifestamente não ilegal? A manifestamente não ilegal sai com ideia de ilegalidade, ilegal, da cabeça do chefe, mas chega na cabeça do subordinado com aparência de legalidade. Exemplo. Imagina você, passou na Polícia Federal, de bobo você não tem nada. Você vai chegar, amigo, sabendo, voando, sabendo as matérias, sabendo direitos, você vai chegar sabendo os seus direitos e obrigações. O delegado chega para você e fala assim, fulano, vem cá. Tá vendo aquele cara passando do outro lado da rua? Prende ele. Você vai olhar pro delegado, porque não tem militarismo nessa porra não, tá? O respeito lá é grande pra caralho. Lógico, você tem respeito hierárquico, mas não é aquela esculhambação de coronel para soldado, não. Vai tentar esculachar um agente de Polícia Federal pra você ver o que você arruma dentro da delegacia da Polícia Federal. Não existe essa bagunça que teve no nosso sistema que a gente conhece. Você vai chegar pro delegado e vai falar, doutor, com todo respeito, tá louco? Não vou não. Eu só posso prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. É a olhos vistos que o cara não está cometendo nenhum tipo de flagrante. Então eu não vou cercear o direito dele de ir e vir. Tem mandado de prisão? Se não tem mandado de prisão, eu também não vou. Aí o chefe está puto com o cara que está do outro lado, está querendo usar o agente. O chefe fala o seguinte, cara, vai lá que eu estou mandando. Ele cometeu um crime que é inafiançável, eu estou aqui com mandado de prisão para ele, só que está no 2º andar, enquanto eu corro para pegar o mandado de prisão, você corre e prende ele. Ou seja, o delegado deu uma ordem ilegal, já sabendo que era ilegal, e jogou na cabeça do subordinado com aparência de quê? De legalidade. O subordinado vai e cerceia o direito de ir e vir do cara sem as formalidades legais. Lei 4898 de 1965, abuso de autoridade. Só que o subordinado foi enganado, então o subordinado fica isento de pena. Quem responde pelo crime? O autor da ordem ilegal, que é chamado autor mediato, ou o homem por trás. Autor mediato. Depois a gente vai colocar as classificações de autor mediato. Isento de pena, e ele responde. Agora, dado fundamental. O que acontece? Ô, Marcel, você trabalha comigo? Se eu der uma ordem ilegal e chegar com aparência de legalidade na sua cabeça e você cumprir, mesmo sendo o CEO ou o presidente da companhia, seu chefe, não entra nessa regra. Por que não entra? Porque a corrente que a CESP utiliza é que isso aqui só vale para a regra de direito e relação pública. Não vale para o privado. É uma corrente, tá? Porque tem autores que acham. Só que a CESP diz que só vale se for relação pública. Então tem que ser um delegado para um policial civil, um capitão para um soldado, tem que ser um prefeito, que é um agente político, para um agente administrativo, tem que ter relação de direito público. Ok? Matamos aí. Apaga aí para mim. Nós temos 5 minutos para montar a árvore do crime. Vamos combinar um negócio? Olha para cá. Em 5 minutos eu vou montá-la para vocês. Quem não quiser copiar hoje, não precisa. Na próxima aula eu vou entrar montando ela e aí eu peço que vocês tragam papel em branco para montar. Quem tem ela montado direitinho? Tem aí? Quem tem ela aí montada? Você tem? Presta aqui. É assim, pega aí, para. É assim que tem que estar a tua árvore do crime, mas não pode ser copiada. Você montou comigo, né?
Tá, se você copiar, tenta botar alguém para copiar, o cara não entende. Sabe por quê? O nome disso aqui é mapa mental. Comprar mapa mental é fraude, quem vende, porque o mapa mental é feito da tua mente. É uma mnemônica construída, então você tem que ver construir. Aí funciona, senão não funciona. Então, observa comigo, vê como é que está o seu nível, porque de acordo com o seu andamento da minha construção, eu vejo o seu nível, e depois a gente entra construindo ela refinada na próxima aula, tá? Ó, qual é o conceito de crime que eu ensinei para vocês? É a corrente analítica, finalística, tripartido. Eu digo que o crime é dividido em 3 pedaços, que é fato típico, ele é presta atenção aqui, jurídico, também chamado de ilícito, e ele é culpável. Então culpabilidade. Dado padrão que a gente já construiu, tirou o primeiro pedaço, tirou o segundo pedaço, exclui o crime. Tirou o terceiro pedaço, isenta de pena. Para ser crime, tem que ter o primeiro pedaço, mais o segundo pedaço, mais o terceiro pedaço. Fechei a conta, o crime está aqui. Tem que ter, cometer as 3 características. Analisa-se primeiro aqui, depois eu analiso se foi antijurídico ilícito, depois eu passo para a culpabilidade. Dentro do fato típico, o que eu tenho? Fato típico, eu tenho conduta, eu tenho nexo causal, eu tenho resultado e eu tenho a tipicidade. Já estudamos isso, Evandro? Conduta, a gente estuda no artigo 18, 1 e 2. O que a gente estuda? Aqui eu estudo dolo e eu estudo a culpa. Relação de causalidade, no artigo 13. Resultado na introdução, tipicidade no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. Causas que excluem a antijuridicidade. Depois a gente fala. Culpabilidade, ela tem 3 pedaços. Primeiro pedaço, imputabilidade penal. Lembrando, para ser fato típico tem que ter a conduta, tem que ter mais nexo causal, mais resultado e mais tipicidade. Aí eu tenho fato típico. Aqui embaixo é a mesma coisa. Elementos da culpabilidade. O primeiro é a imputabilidade. Evandro, o que é culpabilidade? A capacidade que você tem de receber pena. E o que é a imputabilidade? Imputabilidade, você tem que ter mais de 18 anos e ser mentalmente são. No momento da ação ou da omissão. Não vimos ainda, é o artigo 26 do Código Penal. Quem comete o fato, no momento da ação ou da omissão, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Texto do artigo 26. Depois eu tenho a chamada potencial consciência da ilicitude. O que é isso? Que é o segundo elemento. Real capacidade de entender que o que você está fazendo está no Código Penal e é capturado como crime. Você não sabia. E tem a última, que é, olha que nome feio, exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? O Código Penal tem que exigir que você tenha uma conduta diferente daquela que você teve, para poder punir você. O Código Penal, quando você saca a tua arma e assalta alguém, o Código Penal está punindo você porque ele diz assim, ó, eu como Código Penal, eu posso exigir que você tenha uma conduta em sociedade diferente do que é essa de roubar os outros. Não é assim que o Código fala? Não pode roubar. Beleza. O que a gente estudou até agora? Potencial consciência da licitude. Está onde? Está no artigo 21. Por quê, Evandro? Eu tenho que saber o que derruba essa árvore. Se o cara cometeu o fato típico, ele teve conduta, nexo causal, tipicidade e resultado, é antijurídico, e ele é imputável, tem mais de 18 anos, ele entende o que ele está fazendo, e o Código Penal poderia exigir que ele fizesse coisa diferente, simplesmente o Código Penal vai fazer o quê? Vai punir ele. Vamos dar um exemplo? Vamos. A deu um tiro na cabeça do B com flagrante intenção de matar. O que eu tenho aqui? Artigo 121, homicídio. Pega isso aqui, vamos olhar para lá? Primeiro, vamos ver se o homicídio que está ali é fato típico. O cara, o A, teve conduta? Teve. Qual foi a conduta? Dolosa. Teve nexo causal? Teve. Causa que gerou o resultado morte, que foi o tiro. Então tem relação de causalidade ou não tem? Teve resultado? Teve. Olha a morte no resultado naturalístico. Tem tipicidade? Tem. Qual artigo? 121. O cara estava, o A, ele estava em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, ele estava em estado de necessidade? Você vai falar, não, Evandro, ele não estava, ele só quis matar. Então não tem essas situações, foi fato típico e foi também o quê?
Antijurídico. Lembra que nem todo fato típico é antijurídico, mas todo fato antijurídico é típico. Então foi típico antijurídico. Vamos analisar aqui embaixo a situação do A. Quantos anos o A tem? 26. Ele é maluco? Não, ele entende o que está fazendo. Então ele tem imputabilidade. Mas ele entendia o que ele estava fazendo? Lógico, o cara inclusive é formado em direito, ele conhece o homicídio, então entendia o que estava fazendo. Mas o Código Penal pode chegar para o A e falar, não mata o B, eu estou exigindo que você tenha uma conduta em sociedade diferente que essa de matar os outros, mas você quis, então eu vou te punir. Então tem todos os requisitos, feijão embaixo, que ela responde pelo crime. Só que essa árvore pode ser derrubada, é aí que vem as questões. A questão de concurso não vem daqui nunca, e nunca para lá. Ela vem ao contrário. As questões vêm daqui para lá. Evandro, então dá um exemplo. É correto afirmar que o erro de proibição, ele pode ser excusável ou inexcusável. Se ele for inexcusável, ele diminui a pena. E se ele for excusável, ele isenta de pena, vírgula. Se o erro o erro de proibição excusável isenta de pena, é correto afirmar que se isentou de pena, derruba a potencial consciência da licitude, tira a culpabilidade, e se isenta de pena, naturalmente eu tenho que derrubar um desses três elementos. Então, já que eu estou no segundo, eu derrubo o segundo. É a mesma coisa que falar que o erro de proibição excusável tira a culpabilidade, está certo, isenta de pena, está certo também. Exigibilidade de conduta diversa. Tem como o Código Penal exigir que o cara com filho com a calibre 12 na cabeça haja de forma diferente do que ele agiu de só roubar o banco? Não. Então, se o cara está numa coação moral irresistível, derruba a exigibilidade de conduta diversa, mata a culpabilidade, faz o que com o cara? Isenta de pena. A mesma coisa se ele está numa obediência hierárquica, à ordem, manifestamente não. Ilegal. Agora, o que? Derrubei a parte de baixo ou não derrubei? Calma que eu vou construir isso devagarinho com vocês no início da aula. Não que vocês com essas caras de drogado do jeito que vocês estão. Cara, mas tem que acostumar com o catranco, meu irmão. Se a gente tá com a porra do edital da PF, tem sonito com sonito. Essa porra não, irmão. Tem outro professor entrando ali fora, quicando doidão do caralho, querendo comprar Harley Davidson que eu comprei com o melhor professor, vai ganhar um Harley Davidson 50 pau. Os caras vão entrar por conta do caralho, estão querendo se matar, já estão se agredindo. A Fault não fala com mais ninguém. A Fault parece uma louca drogada. Ela me gritou, eu vou ganhar, chefe. Falei, vai se fuder. Ela, eu já me fudi. Vai ver. Erro do tipo. O erro do tipo pode ser essencial, que é o que interessa a gente. Ele pode ser excusável, ele pode ser inexcusável. Se ele for excusável, ele tira o quê? O dolo tira a culpa. Vou falar só desse agora. Tirou o dolo, tirou a culpa, matou o dolo, matou a culpa, matou quem? Matou conduta, matou quem? O que acontece? Exclui o crime. Na próxima aula, a gente vai pegar tudo que a gente estudou. Quando você olha a árvore, você fala assim, eu achei que a matéria estava jogada, mas na verdade ela não está. O Evandro condensa a matéria e eu condenso nessa árvore. Pedido do amigo aqui. Tragam isso aqui, ó. Depois você passa limpo o que você montou. Mas não vem com papel pautado, quem está começando agora não. Vem com papel sulfite para você montar. Vem 3 cores. A gente vai gastar 1 hora montando toda a árvore do crime. Eu vou parar e nós vamos socar exercício até ali para resolver a árvore do crime. Eu vou dar o 26 para a gente acabar de montar ela. Aí eu mato o 26, mato o 23, a gente dá uma bateria de exercício fodida até o final da aula e esgota essa merda. Vai faltar o artigo 29, que é o concurso de pessoas, e o concurso de crimes e lei penal no espaço. Aí a gente mata. E com o edital a gente vai se dar bem. Beleza? Pessoal, quem quiser falar comigo, entra aí. Eu só vou fechar lá atrás e já volto. Isso mesmo, vai funcionar assim. A gente está no projeto, a gente está montando o pré-edital. O que é pré-edital? A gente já sabe que o concurso a sequência é esse aqui, ó. Concurso da Polícia Federal, sequência Polícia Rodoviária Federal e na sequência ou vem Polícia Civil do DF e a polícia e o DPEM vai rodar para o ano que vem, o DPEM, para 2019. Isso é bom. Porque ele foi prorrogado até 2020, mas não vai, os meninos já vão ser chamados para esgoelar isso aqui. Eu garanto para vocês, eu coloco meu nome em jogo. Em 2019, você vai ver outro concurso da Polícia Federal. Assim como teve 2008, 2009, teve uma sequência do outro. E você vai ver outro da Polícia Rodoviária Federal. Esse aqui já está bem sabido, né? Que o da Polícia Rodoviária Federal vem certo em 2019.
Eles estão falando agora, o que sai agora até dia 30 de junho, mas pode sair bem antes, tá? Que é a minha expectativa, vai sair agente de Polícia Federal do Brasil, vai sair escrivão da Polícia Federal do Brasil, vai sair papiloscopista, papilo da Polícia Federal, perito e delegado. Perito e delegado eu não trabalho, porque ou eu faço bem feito ou não faço. Eu trabalho com os três. Vai vir 30 vagas para papilo, diga-se de passagem, papiloscopista é um baita de um cargo e a última nota de corte foi 50 pontos. Não, desculpa, foi 42. Com 50 entrou. Eu tive um professor meu que entrou com exatos 50 pontos e pegou 4 anuladas. Eu estava olhando a pontuação dele. Então ele ganhou 8 pontos, na verdade. Então ele fez 42, foi 50, entrou. Então não é tão difícil. Cai biologia, arquivologia e física. A mais e português, informática, raciocínio administrativo, constitucional, penal, processo e leis. Tanto que os meninos, se derem para fazer, eu vou botar vocês para fazer todos, tá? Mas eu acho que não vai dar. Vai sair 80 vagas para escrivão e vai sair 180 vagas para agente de Polícia Federal do Brasil. A Polícia Rodoviária vem com 500 vagas, mas não se iludam, é mais vaga, mas a concorrência vai ser brutal aqui. A Polícia Civil do DF estão falando em 2.200, não vem, deve estourar aí umas 1.100 vagas. O DEPEN é que está bruto, deve vir, o pedido é 1.243 vagas, eu acho que vem todas. O próximo da PF, eu acredito que pós-eleição deve vir um normal, 600 ou 500 vagas, e a Polícia Rodoviária Federal, 500 vagas, que é o normal, tá? Agente é 500 ou 600 historicamente, escrivão 350, sempre assim, só que nunca teve um lapso de tempo tão grande. Então o que eu vou fazer? Essa putaria que você viu de aula pra caralho, eu dei aula de manhã, à tarde, a gente trabalha pra cacete. Só que o Alfa não tá ligado ainda, o Alfa como vai ligar aqui. Aqui é foda. Aqui a gente tem vários turnos, aí eu vou organizar a cabeça e depois eu vou aqui tirar as dúvidas dos senhores, ok? Alô, você. É isso mesmo, vamos lá. Como diria o Rodrigo Gomes. Tô brincando? Tô não. Vamos prosperar. Vamos de revisão antes de dormir. Durante a tarde, você vai ter as aulas especiais, que basicamente é reforço moldado com exercícios. E existe a turma do presencial de manhã, que eu vou transmitir também. Então, o problema é você não assistir a aula de manhã, de tarde à noite. Você tem que ter um horário para você revisar e estudar. Isso eu vou explicar. No sábado vai ser muito legal. O seu sábado está trancafiado comigo. De 7 às 12, e de 19h30 às 23h30 e aqui também, no domingo. Ser pobre é tragédia, porque você não consegue ajudar ninguém. E eu consigo ajudar as pessoas porque eu fui bem sucedido na minha vida. Se você quer copiar a história de sucesso, eu tenho a oportunidade de poder ajudar você. E eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. E alô você, vídeo no Fábrica de Valores daqui a pouco.